ruim para quem está fora do prumo, mas para os que estão em Cristo, esse momento ruim que nós passamos, irmãos, ele é um momento necessário, é um momento pedagógico para a nossa vida cristã. Quando abrimos o livro de Josué, meus queridos irmãos, nós nos atemos a Josué passando um momento de dificuldade na vida. O tema que eu quero tratar com os irmãos nessa tarde, irmãos, é tempo ruim e propósito de Deus. Glória a Deus. Tempo ruim e propósito de Deus. Glória a Deus. Não há como desvencilhar a vida cristã do tempo ruim. Não há como evitar o tempo ruim. O tempo ruim, irmãos, é como aquele amigo indesejado, né? Ou convidado indesejado, que você não quer ele na festa, mas ele vem. Ele vem sem avisar. É através de uma má notícia, através de algum acontecimento mal, mas o tempo ruim, irmão, sempre vem. Porque o tempo ruim, ele faz parte da vida cristã. A vida cristã convida o tempo ruim para nos moldar, para trabalhar em nossa vida. A vida cristã, irmãos, ela tem como sócio para trabalhar em nossa vida o tempo de adversidade, o tempo ruim. Quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, lá em Mateus capítulo 14, lá na tempestade, a partir do versículo 21, se não estou enganado, tem duas coisas interessantes ali que eu quero lhe mostrar. Jesus colocando os discípulos no barco apressadamente e despedindo a multidão. Jesus não tem costume de despedir a multidão, mas Jesus despede a multidão e apressadamente, ou seja, Jesus apressadamente coloca os discípulos no barco e coloca a multidão para sair. Há um propósito determinado ali. Os discípulos não sabiam, mas havia uma tempestade aguardando eles. Jesus sabia. Jesus era ciente, porque foi ele que produziu a tempestade. Porque era necessário os discípulos passar pela tempestade, porque a tempestade da vida, ela tem como propósito de nos moldar. Aleluia. As adversidades da vida, irmãos, elas têm como propósito de nos moldar, burilando o nosso caráter, a nossa vida, para que o propósito de Deus aconteça em nossa vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa tarde é o que eu tenho entendido, irmãos, de forma muito árdua, de forma muito dolorida, é que Deus tem propósito em tudo, irmãos. O tempo ruim, ele faz parte da grande caixa de ferramenta que Deus usa para trabalhar. Aleluia. Às vezes nós não entendemos. Na maioria das vezes, irmãos, a gente não entende nada. Mas de certo sentido, o tempo ruim, ele é uma bênção de Deus para nós. Aleluia. Porque através desse tempo que Deus ele burila a nossa alma. É através desse tempo que Deus nos molda. É através desse tempo ruim que Deus nos coloca, irmãos, no molde do propósito dele. Glória a Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. Glória a Deus. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, irmãos, eles atravessaram o tempo ruim. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, o único homem pecador segundo o coração de Deus. Mas quando você abre o Salmo 23 e o versículo 4, ele está dizendo uma coisa interessante: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, perceba que Davi, do seu louvor e da sua oração a Deus, ele entende que no meio da caminhada de serventia ao Senhor, há um tempo ruim para se lidar, há um tempo ruim para se atravessar. O que nos diferencia de Davi é porque nós, irmãos, somos muito pragmáticos, irmãos. Nós muitas das vezes vemos
punição, como castigo. E nós não vemos o tempo ruim, irmãos, como um tempo onde são as próprias mãos de Deus trabalhando em nós. Aleluias. Davi, ele olhou para o tempo ruim e enxergou o tempo ruim pelos olhos positivos. O próprio Davi, irmãos amados, ele sabia que no meio da caminhada cristã havia um vale da sombra e da morte. Havia um tempo ruim, irmãos, mas Davi, ele vê esse tempo ruim pelo lado positivo. Pois ele diz no mesmo texto: pois tu estás comigo. Glória a Deus. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, eles me protegem. O que é isso? Vara e cajado? Vara é cuidado, cajado é proteção. Davi entendeu que mesmo no tempo ruim da vida, o Senhor seria a sua proteção e o Senhor seria o seu cuidado. Glória a Deus. Davi entende que o bom pastor, irmãos, estava com ele. Davi entende que o bom pastor estava com ele, pois ele não seria desamparado e nem abandonado. Glória a Deus. Então, irmãos, de que maneira nós devemos enfrentar o temor? Tem gente que se desespera. Eu vejo muito crente desesperado. Eu vejo muito crente que deixa de confiar no Senhor para confiar na sua própria força, para confiar naquilo que é palpável, naquilo que é finito, e não naquilo que é infinito. Porque no tempo ruim que é demonstrado quem verdadeiramente nós somos. Glória a Deus. Quando as coisas estão bem, irmãos, está tudo na paz. Se eu for lhe contar o que eu estou passando hoje, irmãos, a gente chora junto aqui. As dificuldades são imensas, mas eu sei que na dificuldade eu sinto o Senhor do meu lado. Aleluia. Eu consigo enxergar na dificuldade as pegadas do meu mestre, aleluia, que está comigo. Glória a Deus. É o que Davi entendeu, é o que Moisés entendeu, e é o que o Senhor quer que nós entendamos, irmão. Então a grande pergunta que não quer calar é: de que maneira, irmãos, nós devemos enfrentar o tempo ruim? Se você não estiver passando, ou estiver nele no tempo ruim, se preocupe, você vai passar por ele. Quando ele vir, e pastor, esse momento que eu estou passando, como eu preciso encarar o tempo ruim da vida? O versículo 2, irmãos, aleluia, o versículo 2, ele é muito cheio de princípios para a nossa vida. O versículo 2, a parte dele diz: agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar. Moisés, irmãos, havia morrido, mas o propósito de Deus não. O propósito de Deus não depende de homens. Aleluia. O propósito de Deus não depende de homens. Homens morrem, mas o propósito de Deus continua. Glória a Deus. Glória a Deus. E para continuar